FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. A amamentação deve ser a única fonte de alimento do bebê até 6 meses de idade. O leite materno é o melhor alimento que seu filho pode receber. Ele oferece todos os nutrientes e anticorpos que a criança precisa e ainda é de graça. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde e aos sábados, os nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. O Redator Comunitário, na Universitária FM 99,9. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, eu lembro que nós estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. E você também pode conferir pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. Lá é o nosso canal principal de interação e você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. Quem está comigo hoje é o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e também do curso de Direito da Unicap, João Paulo Alain. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Bruno. Prazer estar aqui novamente com vocês. E eu também estou com Pedro de Oliveira Alves, que é advogado, mestre e doutorando em Direito, pesquisador, colaborador em Direito Constitucional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pedro também está lançando o livro Limites da Interpretação Jurídica no Controle de Constitucionalidades. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pelo convite. E existe um dado interessante na última pesquisa da Datafolha, né, sobre a atual aprovação do presidente Jair Bolsonaro, que foi divulgada em julho. Se por um lado permanecem os índices de desaprovação na casa dos 30%, uma pergunta específica mostra que 61% dos entrevistados acham que o presidente fez menos do que se esperava até então. O que significa, né, o que a gente pode interpretar também, que uma parte significativa da própria direita já começa a se manifestar publicamente descontente com o atual governo em menos de um ano. As confusões provocadas não precisam nem mesmo de um senso de interpretação, né, da forma como ele usa os próprios filhos na condução do país, ignorando até os cargos públicos que deveriam cumprir determinados papéis, culminando com a indicação do filho para a embaixada nos Estados Unidos, o corte, que agora está oficialmente declarado como corte, né, pelo ministro da Educação, do recurso de toda a educação do país. É uma lista bem grande e grave, né, e muito mais grave que os desvios de atenção que a gente tem com as declarações do Golden Shower, do banheiro dia sim, banheiro dia não. Né? E eu estou dizendo tudo isso porque na temporada passada, frente à série de reportagens da Vaza Jato, né, que o portal Intercept começou a publicar junto com outros veículos, como a Folha, Veja e O País, nós perguntamos quem cabe uma ação nesse cenário. Né? E além do Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ter uma reação a tudo isso que está acontecendo, parece estar bem alinhado com esse atual cenário político. Né? O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, favorecendo o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro, que também é alvo da investigação. Toffoli já falou mais de uma vez em intervir e diminuir, aliás, desidratar, como ele diz, a própria Constituição do país. Né? E aí, frente a tudo isso, o Fora da Curva pergunta hoje quem é que julga o Supremo Tribunal Federal. Né? E aí eu queria começar perguntando para vocês dois como é que vocês avaliam o STF, o Supremo Tribunal Federal, nesses primeiros 8 meses do novo governo.
Bem, Bruno, a pergunta é muito curiosa, né? Quando a gente começa a pensar em quem controla, quem avalia o Supremo Tribunal Federal, a gente percebe a exata dimensão da crise na qual a gente está inserido, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ele é projetado para ser exatamente essa última instância, né? Essa última trincheira de defesa da democracia. E quando a gente começa a pensar em formas de controlar o Supremo Tribunal Federal, isso pode nos mostrar que a democracia no Brasil e no mundo de modo geral, né, mas particularmente no Brasil, precisa ser debatida de forma mais atenta. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, o que a gente percebe é que o Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, foi um protagonista nas relações sociais no Brasil, né, particularmente a partir aí da promulgação da Constituição de 88 e do papel que ele efetivamente assumiu, né, no que se refere a decisões muito importantes para a sociedade brasileira, né? Como, por exemplo, a questão lá do aborto, né? Do anencéfalo, né? A questão, enfim, da possibilidade de uso de algemas, que são temas que teriam locus natural no parlamento. Isso não é, enfim, um espaço de deliberação do judiciário por conta das questões de representatividade política, né? Por conta da ausência, enfim, do voto nesse processo. Então, muitos autores chegaram a falar, inclusive, que a gente vivia uma supremocracia. E o que a gente vive hoje no Brasil talvez seja um fenômeno inverso, né? O que a gente vive hoje no Brasil, eu não diria nem se ele é inverso, mas é um fenômeno, no mínimo, curioso, que ele avança um pouco nessa supremocracia. A gente tem uma ministrocracia, ou seja, os ministros agem individualmente. Apesar de ser uma corte colegiada, seriam 11 ministros, né? A gente tem efetivamente a possibilidade de uma atuação individual de cada ministro, seja, né, emparedando o plenário, seja, enfim, evitando o plenário, de forma que cada vez menos o Supremo tem força enquanto uma corte colegiada. E isso é muito ruim, porque isso termina jogando luzes sobre as chamadas individualidades, né, os 11 que compõem, as 11 ilhas que compõem o Supremo Tribunal Federal, com todas as suas preferências políticas, suas formas de ver o mundo, e que hoje, com a exposição na mídia, isso torna esse problema um problema evidente e de difícil, né, solução. Daí a desconfiança. Quando você começa a perceber uma instituição menos como uma estrutura de poder institucionalizada, enfim, regida pela lei, pelo direito, e mais como um lugar onde cada pessoa pode fazer valer seus interesses pessoais, a gente realmente cai em uma situação de descrédito. Veja só, Bruno, muito obrigado pelo convite. Eu queria, antes de mais nada, dizer o seguinte: existem nesses 8 meses uma série de etapas diferentes do STF também, certo? Nesses 8 meses, nós temos primeiro uma fase inicial bastante difícil das relações entre os poderes, né? O STF ele se sente ameaçado por conta da possibilidade de uma CPI da Lava Toga, por conta de impeachments de ministros, etc. Então o STF ele se sente ameaçado. O Legislativo também tem problemas com o Executivo. Então tudo isso vai gerar uma série de encontros que vai resultar naquilo que nós ficamos conhecendo como o Pacto da Democracia, né? Esse pacto que não foi escrito, não foi publicizado de modo algum, representa apenas uma série de conversas entre representantes dos poderes e alguns militares, e que resultou talvez numa tentativa de dar maior estabilidade, mas na verdade uma falsa estabilidade, professor João. Uma falsa estabilidade porque baseada muito mais num princípio de não fiscalização dos poderes, né? Você tem, na verdade, o ministro Dias Toffoli falando, inclusive, que o STF deve oferecer soluções em tempos de crise, né? Não é papel do STF oferecer soluções em tempos de crise, né? O papel do STF é justamente fornecer essas balizas, ser esse último controle daquilo que é o resultado das decisões políticas da sociedade, né? Todas essas reformas que têm acontecido, inclusive a reforma da Previdência, não cabe ao STF dizer qual é a melhor reforma da Previdência ou se deve haver ou não uma reforma da Previdência, mas analisar os possíveis limites, os abusos das reformas, né? E poder controlar isso. E aí, esse Pacto da Democracia, só para encerrar essa primeira fala, ela tem gerado diversas questões, inclusive modificado a pauta do STF também, né?
Coincidentemente ou não, nós tínhamos, por exemplo, algumas discussões como descriminalização do porte de drogas, que foi adiado para novembro. E nós não sabemos se vai ser julgado em novembro, né? Todo o STF tem modificado sua dinâmica nesses 8 meses. As reportagens da Vaza Jato, né, publicadas pelo Intercept, elas mostram que o Ministério Público e o Supremo Tribunal parecem estar em uma óbvia disputa de poder, né? Sendo o STF o tribunal de última instância, cabe a quem intervir a partir de todas essas declarações que estão surgindo e que estão sendo divulgadas, né? Cabe a quem intervir nessa disputa entre Ministério Público e STF. Veja só, eu tenho muito cuidado com essa ideia de a quem nós devemos esperar para poder resolver as nossas questões, né? Porque, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem dito muito frequentemente que é preciso, a história ela sempre caminha e é preciso que a gente empurre a história. Essa vanguarda iluminista. Exatamente. E aí vem com a ideia de marcos civilizatórios, etc., que vão nos guiar nesse momento difícil. A gente precisa ter uma certa cautela com isso, né? Eu acho que nós temos hoje um cenário de muitas dificuldades de controle do STF e das instituições, mas esse momento difícil, ele também é muito propício para a gente pensar possíveis mudanças, né? Pensar possíveis modificações, porque só lembrando algo que o professor Conrado Yubner, lá de São Paulo, comentou nesses últimos dias, recentemente, ele disse o seguinte: olha, a gente tem ministros do STF dando palestras para bancos e instituições financeiras com valores bastante altos e que não são declarados, por exemplo, por CNJ, por ser considerado uma questão de intimidade. Nós temos hoje questões que perpassam também pelo próprio controle de advogados que são familiares, esposas, maridos de alguns ministros que estão ganhando muito dinheiro nesse momento, né? E que isso simplesmente não consegue ser investigado, né? Eles se blindam, então esse pacto ele me parece muito mais uma tentativa de blindagem, né? E esse momento difícil, como eu disse, ele nos permite pensar possíveis mudanças. Eu acho que já passou da hora, o professor João Paulo acredito que deve concordar comigo, mas já passou da hora da gente também pensar um novo desenho para a nossa Corte Constitucional, né? Para tentar ter realmente uma Corte Constitucional. Sem dúvida. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente está passando hoje decorre exatamente disso, de um certo anacronismo institucional. Isso vem tanto do desenho da nossa corte, forma, por exemplo, de entrada, a própria permanência, né, que é vitalícia, a gente não tem mandatos lá, então o cara entra, fica lá, enfim, até o fim da vida, né? E também a forma como o Supremo Tribunal Federal ele se relaciona com a sociedade e as demais instituições. Eu acho que é preciso, de fato, pensar num desenho que seja mais compatível com aquilo que se pede, né, na contemporaneidade. E isso da vanguarda iluminista eu acho muito curioso, né? Isso foi um dos ministros lá, Luiz Roberto Barroso, terminou, enfim, se auto-intitulando, né, um ministro vanguardista, né? E quase que chamando para si, né, essa função e essa missão, né, essa missão heróica, né, isso é revestido de um certo heroísmo de levar a história adiante. Ou seja, já que o legislativo e o executivo, enfim, não fazem a sua parte, então vamos nós carregar a história adiante, né, fazendo as grandes transformações. Isso revela, de certa forma, viu, Bruno e Pedro, um autoritarismo imenso, né, de se colocar na função de salvador e de redentor, né, da história. E isso muitas vezes sem nenhum diálogo social, sem nenhuma participação e envolvimento efetivo da sociedade nesse processo, né? E, portanto, imprimindo toda a sua visão de mundo que ele tem sobre o que é bom, sobre o que é ruim para o país, e a partir disso lá de Brasília julgando, né? E atuando e relatando os casos mais diferentes de forma absolutamente, né, perigosa. Então é preciso realmente, né, algum espaço de crítica e de autocrítica da própria corte, né, dos próprios ministros quanto a essa forma de atuação. Deixa eu tentar juntar um pouco das duas coisas que foram ditas aqui, que você falou na necessidade de um rearranjo, né, de um possível reorganização dessa estrutura que a gente tem. E, ao mesmo tempo que você falou também do autoritarismo, né, da questão do autoritarismo.
essas disputas que eu falei, elas na verdade elas já são bem mais amplas, né? O Toffoli, que tem uma visível aliança, né, com a família do presidente Bolsonaro, já afeta também a própria Receita Federal, né? E aí isso, ao mesmo tempo que amplia esse campo de disputa, fragiliza também essas outras, todas as instituições como um todo, né? A gente precisaria ficar atento que não há um risco, por exemplo, desse rearranjo de fato surgir, mas ser nessa linha mais do autoritarismo, né, da gente ver surgir uma outra força política, que me parece ser o que o Toffoli tem caminhado para. Ou estou sendo pessimista? Sim, eu não sou otimista também pelo cenário e o contexto que a gente vê, né, no país hoje. Eu acho que uma rediscussão, não apenas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, né, esse desenho institucional, cabe também um desenho sobre qual é o papel do Poder Judiciário, que também está nesse contexto também, não é? E o Ministério Público, né? Enfim, o sistema de justiça, de modo geral, isso envolve o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas isso precisa ser feito a partir de um envolvimento amplo da sociedade civil. Então, toda e qualquer tentativa de excluir, não é, setores, enfim, representativos da sociedade civil, me parece que vai ser uma solução, enfim, que não vai resolver o problema, vai ser, enfim, um paliativo com áreas, sem dúvida, de autoritarismo, né? Preta porteira, ou seja, para atender aquele momento, né, a exigência as demandas daquele momento. Então, é preciso repensar a institucionalidade no país, e o Supremo faz parte dessa institucionalidade. E por isso é que a questão não é pontual, não dá de fato para a gente pensar, né? Vamos somente mexer no Supremo, vamos apenas ver como é que os ministros ingressam na corte, quanto tempo eles ficam, o que é que eles podem fazer. É muito mais do que isso. Isso vem de um processo, portanto, demanda um processo de um debate público que, infelizmente, eu não consigo ver no horizonte brasileiro condições para isso a curto prazo. Espero que, enfim, a gente consiga, a médio prazo, encontrar esses caminhos, mas hoje realmente eu acho bem difícil. E você, Pedro? A curto prazo, realmente, a minha expectativa é muito baixa. Principalmente porque próximo ano, inclusive, o próximo presidente do STF vai ser o Luiz Fux, né? A gente também não dá para esperar grande coisa disso. Mas quando eu falei em rearranjos e modificações e pensar realmente uma corte constitucional, existem várias linhas diferentes e, como o professor João Paulo pontuou, não é simplesmente um ou outro aspecto que vai fazer com que a gente tenha uma corte independente, né? Você tem uma questão complexa de vários fatores atuando para poder realmente dar uma maior independência, maior autonomia, mas essa autonomia só vai ser possível, eu acho que antes de mais nada, que a gente pare de confundir a ideia de honra institucional com as honras pessoais, individuais dos ministros, né? A gente precisa, na verdade, separar. Uma coisa é o respeito ao STF, outra coisa é o respeito aos ministros que integram naquele momento o STF. Né? E uma segunda coisa que deve ser feita é justamente uma maior transparência. Né? Eu citei, por exemplo, o caso das palestras que alguns ministros dão. Você citou o caso da Receita Federal, que teve a atuação do Toffoli, que foi uma atuação pessoal. Né? A esposa dele é uma dessas advogadas que estão com o escritório ganhando muito dinheiro e tem interesse direto em muitos casos que são julgados no STF. Né? Então, a gente precisa ter uma maior transparência. Eu acho que nós estamos há alguns meses de 2020 e é impensável hoje em dia você não ter ainda ferramentas mais fortes do que as atuais para poder controlar, inclusive, não só a interpretação do STF, né? Porque esse é um controle mais difícil, mas controlar mesmo as próprias relações administrativas, institucionais, o que é que eles realmente estão ganhando com esses posicionamentos. Né? Quem se juntou agora também aqui na conversa com a gente foi o professor Bruno Galindo, de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno, meus colegas João e Pedro, né? Prazer estar aqui. Eu queria aproveitar, na verdade, para retomar uma coisa que eu já perguntei a eles dois, né? Qual é a avaliação que você faz da atuação do STF, do Supremo Tribunal Federal, nesses primeiros 8 meses do novo governo? Olha, na verdade, o STF, ele tem... Eu peguei um pouco o debate, né, que meus predecessores estavam fazendo. O STF, ele tem tido uma atuação aparentemente um tanto quanto acuada nesse momento.
talvez por uma exacerbação, né, de um papel, digamos assim, que muitas vezes é chamado de ativista, mas eu talvez classificaria como até mais do que simplesmente ativismo judicial, é que foi essa questão de um protagonismo talvez exacerbado. Enfim, demoraria muito para analisar a multiplicidade de fatores que levaram a isso, né, que levaram a esse protagonismo exacerbado. Mas esses 8 meses me parecem que o Supremo tem titubeado, né, entre uma postura mais ativista e mais autocontida, só que uma autocontenção não no sentido de até mesmo diria, talvez uma restauração de um papel de uma corte contra-majoritária, mas se comportando dentro dos seus limites institucionais, e muito mais talvez pela própria situação política do país. Um novo governo que, enfim, que parece não ter uma compreensão do papel institucional dos 3 poderes, né, se exacerbando. Enfim, o presidente Bolsonaro parece não ter uma compreensão muito clara sobre essa questão de como os poderes funcionam ou devem funcionar num sistema de freios e contrapesos, mas é triste dizer, mas o próprio STF contribuiu muito com isso, né, num passado recente. Seja no sentido o Pedro, por exemplo, colocava aqui a questão da transparência, no que eu concordo inteiramente com ele nesse aspecto, mas, por exemplo, uma medida que foi tomada anos atrás pelo STF como aparentemente de transparência e que, para mim, pessoalmente, eu vejo como muito negativa na atuação da Corte, foi a transmissão ao vivo. É uma coisa meio paradoxal, mas a transmissão ao vivo das sessões do STF me parece que tornaram o STF muito mais um tribunal para jogar para a plateia, né? Então você tem ali discursos inflamados dos ministros, você tem uma coisa meio circense às vezes até, né? Com xingamentos, com coisas, o que digamos assim, contribui para um descrédito muito grande do próprio STF. Eu acho que o STF, no momento em que se tornou midiático, se tornou desacreditado também, né? Eu lembraria que grandes cortes, porque às vezes as pessoas acham, não, mas isso é sinal de transparência, todo mundo está vendo como os ministros do Supremo estão fazendo, etc. Mas olha, se nós pegarmos, por exemplo, 2 exemplos muito, digamos assim, muito claros, de que dificilmente diríamos que não são democracias, Estados Unidos de um lado e Alemanha de outro. As sessões da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Tribunal Constitucional Alemão não são transmitidas ao vivo. Pelo contrário, muitas vezes essas 2 cortes, eles se reúnem a portas fechadas, rasgam o verbo muitas vezes entre si, mas tomam às vezes posições, tentam convencer uns aos outros do que seria ou do que deveria ser a posição institucional, o que gera uma respeitabilidade maior, né, dessas 2 cortes. Então não é o simples fato de você transmitir aquilo ao vivo que vai gerar mais transparência. Às vezes gera até uma necessidade de aparecer, enfim, como o João Paulo falou, de ter aquilo como um palco, mais do que como um efetivo locus de fazer justiça e, digamos assim, pacificar as grandes controvérsias, inclusive de natureza política, que chegam até o tribunal. Tem um detalhe curioso aí, nessas cortes que decidem a portas fechadas, muitas vezes a gente não sabe sequer... Claro, como o processo de decisão foi enfim, conduzido, mas a decisão final nunca é daquele que foi o relator. Essa história do voto vencido, do voto, enfim, vencedor e tal, né? E todo o teatro que se estabelece, né, nesses julgamentos aí que a gente vê na TV Justiça, eles simplesmente não existem. A decisão é da Corte. A decisão, portanto, é a decisão majoritária da Corte, e, portanto, todos assumem a mesma responsabilidade pela decisão. Então, aqui a gente tem muito, em decorrência desse televisionamento, né, em decorrência dessa vida ao vivo, né, que o Supremo Tribunal Federal assumiu, a gente tem aí esses personalismos que fazem com que o ministro vá parar na capa de uma revista semanal e vire, né, aquela pessoa que é buscada pela mídia, né, para dar uma opinião. E quando ele é procurado e ele opina, muitas vezes sem o menor controle, ele opina tranquilamente sobre o que ele acha sobre um julgamento que está em pauta, né? E não tem um cuidado sequer de se reservar, não é, a um debate republicano verdadeiramente. Ele assume como uma posição dele e joga isso na mídia. E veja, quando o ministro fala no Jornal Nacional, ou sei lá, na revista Veja, sobre o seu ponto de vista, né, sobre determinado julgamento lá, determinado
encaminhamento que deve, na opinião dele, deve ser dado no julgamento, ele influencia decisivamente uma pauta legislativa, seja agradando ou não a situação ou a posição, influencia políticas públicas, influencia o país inteiro sobre algo que absolutamente, veja, uma pessoa só. Né? Uma pessoa só. Não é a corte, é apenas uma opinião pessoal. Enfim, além de criar todos os problemas decorrentes desses heroísmos e dessas visões aí de que, né, a gente tem verdadeiras pessoas que são comprometidas com transformação da realidade brasileira, que o sistema aqui não permite, né? Quer dizer, é tudo muito destinado a criar essas fraturas institucionais, né, que são absolutamente negativas para a gente pensar em um projeto de país, né, um projeto democrático, coletivo de país. Isso se tornou uma característica muito forte desse momento democrático atual que a gente está vivendo, né? Sérgio Moro é consequência um pouco disso, né? Uma figura que é construída a partir das capas de jornais, dos programas de televisão. Tudo se torna muito público, né? E a partir do momento que se torna muito público, né, que essas disputas internas acabam se tornando parte da pauta pública, a gente começa também, enfim, a conversar informalmente sobre essas coisas, né? E aí eu sei que é um pouco triste colocar nesses termos, né? Porque parece que infantiliza demais o processo de tudo que está acontecendo. Mas eu estava falando das disputas entre o Ministério Público e o STF que tem acontecido hoje, né? O que eu falei que pode ficar triste colocar nesses termos é pensar quem é que vocês acham que ganha, né? Entre tudo que tem sido dito, tem sido mostrado, tem sido conversado sobre Deltan e tudo que tem dito, sido conversado e mostrado sobre Toffoli. Vocês acham que há algum cenário possível para um afastamento de algum desses dois? Bruno, essa é uma pergunta que a gente não tem como responder. Eu, pelo menos, não me sinto seguro para dizer para você o que vai acontecer. Porque são muitos interesses aí envolvidos. Não apenas os interesses institucionais, mas interesses de outras corporações, inclusive corporações midiáticas, né? E corporações, enfim, vinculadas também ao mercado financeiro, né? Então, bom, o que a gente pode aqui talvez apontar é que esse processo de disputas que a gente percebe, né, em decorrência da Vaza Jato, ela pode desencadear, né, já tem desencadeado, na verdade, uma nova dinâmica de crítica ao próprio sistema de justiça. Eu acho que uma coisa boa, né, que pode ter acontecido diante dessa superexposição do Supremo, dos juízes e tal, é que agora a gente tem elementos concretos para debater, né, os limites de atuação do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque até então isso era restrito ao nosso meio acadêmico. Só a gente, enfim, nas universidades falava sobre isso, mas isso era inacessível ao grande público. O grande público simplesmente não entendia e nem alcançava, porque via, né, nas autoridades do sistema de justiça pessoas que foram recrutadas de acordo com critérios, né, de tecnicidade, enfim, e de rigor elevado, e, portanto, estariam desempenhando as suas funções de acordo com esses pressupostos. E eu acho que a possibilidade da gente perceber politicamente essa movimentação, para além da técnica decisória, eventualmente existente nesses processos, né, ela é muito interessante. É muito interessante porque, de certa forma, introduz elementos que estavam escondidos debaixo do tapete. Né? Então, sobre especificamente o que vai acontecer com o Deltan, depende de uma infinidade de fatores. Sim. Eu acho que, assim como o que acontece com o Bolsonaro, na minha opinião, já preencheu vários requisitos para um afastamento. Né? E por que continua? Assim como o Deltan, assim como o Moro. E por que continuam? Ou seja, a conjunção perfeita depende de uma tempestade de fatores que fazem com que, né, haja um afastamento. Como aconteceu com Dilma, que nem praticou crime de responsabilidade, mas a tempestade foi maior e levou ela, né, junto nesse processo. Eu penso de forma semelhante a João nesse aspecto, né, da multiplicidade de fatores, porque, mas complementando, eu diria que essas decisões, elas não são, digamos assim, elas não são direcionadas especificamente ao Deltan, ao Moro, ao Toffoli de modo individualizado. Elas têm uma representatividade maior, inclusive institucional, inclusive corporativa. Então, assim, no momento em que um Conselho Nacional do Ministério Público vier a
punir ou não punir o Deltan Dallagnol pelo que tem sido revelado ou por outras, por questão das palestras, enfim, qualquer coisa dessa natureza, vai dizer muito sobre o que o CNMP também diz do próprio Ministério Público, ou seja, das possibilidades e limites da atuação do próprio Ministério Público. Então não é uma decisão simples, né? Não se trata apenas de um promotor que saiu da linha e que de repente incorreu em faltas funcionais e que você vai poder fazer uma decisão nesse ou naquele sentido, ou até mesmo uma punição mais severa, dependendo do que seja veiculado, né? Você pode ter até situação até de tipificação criminal, em certos aspectos é possível vislumbrar isso, mas depende muito de como essas próprias instituições vão enxergar a si próprias e a dimensão dessa decisão que elas vão tomar. Então é isso, por exemplo, que fala, eu lembro que a pauta quem julga o STF, né? Quer dizer, você imaginar que ministros do STF são julgados pelos próprios, no caso das infrações comuns, e nos crimes de responsabilidade pelo Senado, né, que é a mesma instância que julga o presidente da República, julga também ministros do STF, é uma forma, inclusive, dos freios em contrapeso funcionarem. Né? Então você tem ali essa possibilidade. Mas ainda não tivemos, por exemplo, um julgamento de um ministro do STF por crime de responsabilidade no Senado. Tivemos julgamento de presidentes da República, mas não de ministros do STF. Quer dizer, a utilização dessas ferramentas jurídicas depende muito de todos esses fatores, inclusive dessa conjuntura política necessária. Sobre o que João comentou do aspecto jurídico do impeachment do Bolsonaro, eu escrevi recentemente, João, sobre isso. Publiquei no site justificando, né, que do ponto de vista técnico-jurídico há pelo menos 8 infrações de responsabilidade, crimes de responsabilidade, e 2 crimes comuns que, em tese, né, claro que isso dependeria de uma apuração, de um processo com contraditório, ampla defesa, não estou fazendo aqui um pré-julgamento, mas que, em tese, poderiam configurar um eventual afastamento por impeachment do presidente Bolsonaro. Mas a conjuntura política, nesse momento, pelo menos, ela não me parece propícia a algo desse tipo. Ou seja, sem tempestade no horizonte. Pelo menos nesse momento, né? E veja só, Bruno, sobre essa relação específica STF e Ministério Público, é importante salientar que a gente está num momento de decisão sobre quem vai ser o novo PGR também. Então isso vai influenciar também o jogo, né? Porque a depender de quem vai ser o indicado, se for o Andrada, que é alguém ligado ao PSDB... Na imprensa parece que já saiu o nome, não? Já saiu? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. Porque assim... Eu vi alguma coisa também. Eu vi que tava pra sair, mas não cheguei a ver. Se eu não me engano, saiu agora pela manhã. Deixa eu ver. Enfim, aqui. A depender do nome, há alguns nomes que são de preferência do Toffoli, do Gilmar Mendes. Esses ministros estão também tentando influenciar o Jair Bolsonaro na indicação do PGR. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Isso envolve uma negociação, né? Claro. Ou seja, claro. uma predisposição a aceitar determinadas pautas. É a barganha política, né? Da política aqui no com P minúsculo mesmo, aquela política ridícula. Mas, enfim, então, esse semestre no STF... nós temos algumas pautas que vão confrontar o Ministério Público, como é o caso das delações da JBS, né? Que o STF vai julgar nesse semestre, pelo menos está agendado. E, a depender do resultado, nós poderemos ter a invalidação de muitas dessas delações, porque a JBS descumpriu a colaboração premiada, e isso pode resultar, inclusive, na soltura de muitos presos, né? E, portanto, uma perda política para a Lava Jato, para o Ministério Público, etc. Além de outras questões que estão sendo debatidas, como a própria questão da Receita Federal, compartilhamento de dados do COAF, né, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que vai influenciar, vai repercutir, por exemplo, no caso do senador Flávio Bolsonaro. Né? Então, são muitas questões que é muito difícil dizer quem vai ganhar, qual lado vai ganhar, porque, inclusive, nós não sabemos ainda que tipo de figura o próprio Ministério Público vai assumir a partir de agora. Né? Só essa questão... Só uma interrupção. Foi anunciado, enfim, não está oficializado, mas a imprensa anunciou o nome de Antônio Carlos Simões Soares como o novo PGR. Rio de Janeiro, né? Isso. Pronto. Só para título de informação. Foi hoje de manhã, né? Pelo menos o que eu recebi foi agora. Pela manhã. Eu vou só te interromper rapidinho. Tudo bem. Para avisar que está acontecendo agora, né, nesse exato momento, na reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, a solenidade de inauguração
da Rádio Universitária Paulo Freire, né, que você pode sintonizar pelo 820 AM e que conta agora com uma programação definitiva que tem colaboração de toda a comunidade acadêmica dos 3 campi, né? Uma vida longa a Rádio Paulo Freire, e a gente vai entrar num breve intervalo e já a gente volta com a conversa aqui no Fora da Curva. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e por isso mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos 6 meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os 2 anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente, de segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas, aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva aqui na Rádio Universitária e também pela Rádio Paulo Freire. Meu nome é Bruno Nogueira, eu estou aqui no estúdio com os professores João Paulo Alaim e Bruno Galindo, né, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e também com o mestre e doutorando em Direito Pedro de Oliveira Alves. E antes de continuar nossa conversa, né, sobre o Supremo Tribunal Federal, é importante falar sobre o mais novo corte promovido pelo governo federal que tem um impacto direto na educação. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ele afirmou que as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, devem ser suspensas em setembro. É um déficit orçamentário de 330 milhões e o órgão informou que já usou 88% de toda a verba disponível para o ano de 2019. Em uma publicação na internet, o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, comenta que sem as bolsas, a ciência brasileira acaba em um só golpe. E nós estamos no telefone com Marcos Roxo, que é professor da Universidade Federal Fluminense e atual presidente da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, a Compós, para falar sobre o assunto. Bom dia, Marcos. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Marcos, o que é que... Oi, está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Pode falar. Queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes o que é que significa um corte desses no CNPq, né? O que é que isso representa para a pesquisa, a ciência e a tecnologia no Brasil? Cara, eu vou ser bem direto. Isso significa quase que a extinção do Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? É a eliminação de uma agência de fomento, né? Na realidade, não se trata apenas do corte de bolsa, né, mas se trata da inviabilização do CNPq. Né? Não é à toa que hoje o Conselho Deliberativo demorou, mas também fez uma moção que está circulando aí, né,
nas listas, né, das associações que estão ratificando essa moção do Conselho, né, deliberativo, ou seja, a instância, né, que lida com as políticas de fomento, né, e os editais, a elaboração dos editais, né, como também interfere na escolha dos comitês de assessoramento, etc. e tal. Então, na realidade, cara, é a inviabilização do CNPq, né, é algo que já estava no horizonte, já vinha sendo falado, né, o próprio Paulo Guedes já tinha dado declarações que só o Brasil tinha 2 agências de fomento e que provavelmente uma iria acabar. Então, o corte, né, ele significa um passo a mais dentro desse processo, né? Não é apenas a inviabilização fim, ou vamos dizer assim, o início do fim do Sistema Nacional de Pós-Graduação, como ele veio sendo elaborado nos últimos anos. Tá ok? Né? É preciso entender que isso não está sendo feito apenas na pós-graduação. As próprias universidades federais, elas vêm sofrendo cortes drásticos, né? E nós temos, paralelamente a isso, diversos reitores dando entrevistas e afirmando que as suas instituições, elas não vão ter condições de funcionar, o que significa não ter luz, enfim, não ter elevador, não ter papel higiênico nos banheiros a partir de agosto. Então, assim, se você junta as pontas desse processo, né, o que está em jogo aí é o Sistema Nacional de Pós-Graduação, a própria configuração do sistema público, né, de ensino superior universitário e, enfim, o que nós temos que agora tentar ver é como a gente reage a esse processo. Era isso que eu ia te perguntar. Era isso que eu queria te perguntar. Como você está à frente da Compós, está havendo alguma articulação, alguma reação, alguma forma de resposta ao que está acontecendo? Sim, por enquanto o que acontece, as formas de resposta elas têm sido convencionais, né? Ou seja, moções de protesto que estão circulando, mas nós temos que passar disso para alguma articulação mais concreta, né? Alguma forma de tentar intervir dentro desse processo, mostrando a sua irracionalidade. É lógico que nós estamos meio apopléticos, porque as instituições que deveriam controlar o poder executivo, né, elas não controlam. Né? Então, Supremo, o Ministério Público, etc. e tal, são instâncias que, enfim, né, aparentemente estão aí paradas, alheias, né? E, por outro lado, o que acontece? No âmbito do ensino público federal, as associações docentes também, né, o ANDES Nacional, etc. e tal, né, estão meio parados. Então, assim, cara, a gente tem tentado articular, mas isso tendo a SBPC à frente, né, a SBPC que, vamos dizer assim, ocupa um lugar de vanguarda dentro desse processo, tentando encaminhar todas essas moções, mas isso tem repercutido, enfim, nos nossos sites, nos Facebooks, né, circulando mensagens, etc. e tal, mas ainda falta uma capacidade de articulação com outras instâncias, partidos políticos, etc. e tal, que nos permita fazer uma frente, né? Como, por exemplo, essa frente que foi articulada pelos governadores do Nordeste, essa frente que foi articulada por eles, e que, de uma certa forma, coloca aí um movimento de oposição, né, que pode ganhar uma certa concretude, mas, por enquanto, é isso, né? Manifestações, passeatas, e falta algo mais articulado, capaz de construir um sentido de oposição política. Tá ok? Tá ok, Marco. Porque, assim, a gente não consegue resistir isoladamente. Tá ok, Marco. Muito obrigado pela sua participação.
Tranquilo. Um bom dia. Bom dia. E é da pesquisa nas universidades públicas que nós temos uma parte significativa de produção de conhecimento em todas as áreas, né? Pedro, você está lançando um livro essa semana que vem, né? Que é fruto de uma pesquisa, certo? Você podia falar sobre o livro, sobre o lançamento? Veja só, apesar de todos esses cortes e todas essas dificuldades, hoje retomam as aulas do programa de pós-graduação em Direito da UFPE e no dia 28, a última quarta-feira do mês, a partir das 18h30, eu vou estar lançando meu livro, que é resultado da pesquisa do mestrado. O livro se chama Limites da Interpretação Jurídica no Controle de Constitucionalidade e vai ser lançado no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, que é um espaço aberto para todas as pessoas, não só do meio jurídico, mas outros interessados no tema podem vir somar, porque mais do que um lançamento de um livro e mostrar também resultados de uma pesquisa realizada em programa de pós-graduação, também será um espaço para discussão. Né? A discussão sobre o STF, sobre a interpretação constitucional na atualidade. Tá ótimo. A gente vai aproveitar e depois colocar na nossa página lá do Fora da Curva o cardzinho que veio para a divulgação do lançamento. Né? E a gente estava comentando antes do intervalo sobre a forma publicizada que todo esse debate tem acontecido, né? Também a partir da transmissão das reuniões do STF, de como essas figuras se tornam personagens, né? Como a gente descarrega determinados estereótipos neles, e isso traz uma consequência que é a forma como a sociedade acompanha esse debate, né? E a partir dessa confusão que está posta, me parece que a crença que o cidadão tem hoje das instituições públicas está bastante afetada, né? Existe um caminho para resgatar essa relação? Como é que a gente consegue retrabalhar a imagem que essas instituições precisam ter com a sociedade? Bom, Bruno, eu penso que eu me considero uma espécie de constitucionalista conservador, né, em alguns aspectos. Não conservador no sentido usual político, né, mas conservador no sentido institucional. Eu penso que o sistema de freios e contrapesos, ele é pensado, enfim, claro que hoje nós temos uma conjuntura bem diferente do que ela das reflexões que foram sobre esse sistema lá no século XVIII, né, mas ele é pensado essencialmente como um sistema de controle do poder pelo próprio poder. Então, no momento em que esses poderes exercem de fato as suas competências sem se imiscuírem exageradamente na esfera dos outros, o sistema tende a funcionar melhor. Quando nós temos exacerbação, seja de que lado for, esse sistema tende a funcionar pior, né? Então isso ocorre às vezes por limites expressos na Constituição, às vezes por limites de natureza política. Isso ocorre muito no Reino Unido, né? Muitas vezes você não tem regras expressas, mas você tem uma certa contenção política pela conjuntura, e isso ocorre também em outros países, né? E quando há um descontrole, uma exacerbação, seja de qual for dos poderes, isso prejudica essa institucionalidade. Então eu penso particularmente que eu não sei se isso é viável, né, sendo bem realista, não sei se isso é possível, mas eu penso que a questão da institucionalidade, a questão do resgate de um sistema de freios e contrapesos efetivamente genuíno, né, em que cada poder possa, sem abrir mão daquilo que é a sua prerrogativa, mas que possa se comportar dentro do que esse sistema propõe, ainda vejo como a melhor saída, né? Porque todas as crises me parecem ter sido provocadas no passado, às vezes no passado muito por exacerbação do poder executivo, talvez agora retornando um pouco, e no passado mais recente pela exacerbação no âmbito do judiciário, do Ministério Público, muitas vezes se comportando à margem da lei, exacerbando de suas competências constitucionais, de suas atribuições. Então é preciso colocar esses poderes dentro dos eixos do sistema de freios e contrapesos, exercendo suas funções com altivez, mas respeitando os controles propostos pela Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. Eu acho que a saída necessariamente viria por aqui, pelo menos numa visão que eu tenho assim, de um constitucionalismo mais conservador nesse aspecto. E vocês? Veja só, eu penso o seguinte, eu penso que existem dois extremos
E entre esses dois extremos existem diferentes graus, né? Você tem o STF, a possibilidade de um STF extremamente ativo, ou mais do que ativo, um STF que, como diz o ministro Barroso, empurre a história. E você tem um STF acovardado que baixa a cabeça para todas as decisões do governo, etc. O caminho que o STF deve trilhar é um caminho de independência que se faz respeitando uma determinada tradição. Ou seja, você tem uma interpretação na corte e para modificar aquela interpretação, você precisa, de fato, apresentar os defeitos daquela interpretação e propor uma nova alternativa, né? O que nós temos hoje é que, a depender da conjuntura política, interpretações elas mudam a todo momento, né? E esse controle do STF, me parece que ele só é possível se a gente não esperar que o próprio STF, que as próprias instituições, elas façam isso. Me parece que o caminho é o acompanhamento, é a fiscalização, é o investimento de grupos de pesquisa que acompanhem as decisões do STF, que tentem trilhar esses caminhos. Por exemplo, tem a pesquisa agora que foi divulgada na FGV, do Rubens Gleiser, que aponta, por exemplo, que o STF tem arquivado praticamente todos os pedidos de suspeição, de impedimento dos ministros da corte, né? Isso revela algo sintomático, né? Isso revela um problema que nós temos hoje. Então, essa fiscalização, esse acompanhamento e constrangê-los, ainda que muitas autoridades públicas parecem que hoje não se constrangem, mas mesmo assim nós devemos constrangê-los, e pressão social. Eu acho que a pressão social é o caminho para termos uma corte mais independente e, do ponto de vista técnico, também mais eficiente. Minha posição vai ser parecida com os dois colegas. Eu acho que quando a gente pensa num cenário de crise como esse, o grande referencial tem que ser a Constituição, né? Eu lembro bastante do discurso do próprio Ulisses Guimarães, né, no dia lá da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, que ele, prenunciando o futuro, enfim, manifestando toda a partir da própria tradição autoritária que o Brasil tem, né, se posicionando contra tudo isso, ele dizia que a Constituição pedia, né, que a Constituição servisse como farol, né, nos períodos de escuridão. E eu acho que a gente está vivendo um momento de escuridão, né, um momento de escuridão institucional que exige que a gente tenha alguma referência. E me parece que a referência é a Constituição, é o texto constitucional e as instituições democráticas que estão abrigadas e amparadas por ela, né. Habermas fala algo parecido, né, a ideia de patriotismo constitucional, né, já também assumindo um pouco desse peso de um passado nazista na Alemanha, né? Habermas diz, bom, já que não podemos confiar na nossa tradição, né, que seja pelo menos a Constituição, a nossa pátria, né? Os procedimentos que ela traz e todas as possibilidades dialógicas entre Estado e sociedade. Então, é basicamente isso. Eu acho que há pouco envolvimento popular acerca da Constituição, né? Poucas pessoas conhecem efetivamente a Constituição e a importância que ela tem na disciplina da dinâmica política do país. E eu acho que é fundamental que haja uma apropriação ampla do texto constitucional e da própria ideia do que é uma democracia constitucional. Aliás, uma democracia liberal, que a gente está aqui tentando defender, no final das contas, não é nada diferente daquilo que apareceu aí, por exemplo, né, lá no final do século XVIII, né, uma democracia constitucional de índole liberal, ainda que tenha incorporado posteriormente alguns aspectos, enfim, de um Estado social. Em essência, o que está em jogo hoje são esses valores que são, pelo menos, aí de 2 séculos, enfim, 2, 3 séculos. Aí, garantias individuais, né? Civilizatórias. Direitos individuais, liberdades individuais que estão em constituições, enfim, há muito tempo por aí. Então, na verdade, me parece que o único caminho é esse, né? O único caminho é que a gente se aproprie efetivamente da relevância desse debate para que a gente possa, a partir disso, construir e reafirmar o nosso perfil civilizatório, as conquistas civilizatórias que nós temos, enfim, até aqui conquistado. Deixa eu aproveitar essa tua fala para perguntar uma coisa que eu comentei bem no comecinho do programa, que foi essa fala do Toffoli de desidratar a Constituição. Vocês acham que isso é um risco real? Vocês acham que isso é uma coisa que a gente pode assistir acontecer? Eu acho que a Constituição já foi muito desidratada. De 88 para cá, ela já foi bastante alterada na sua... Ela não é mais a Constituição. O que acontece? Eu lembro que logo depois que a Constituição foi promulgada, o José Sarney dizia que a Constituição ia tornar o país ingovernável. E veio uma sequência de alterações, né, no texto constitucional
que mudaram completamente a ideia do que a gente, né, pensaria, né, que seria, enfim, o país e a institucionalidade sob o texto de 88. Né? Isso para não falar das mutações constitucionais, ou seja, mudanças informais. Você pode mudar a Constituição sem tocar no texto, muda só o jeito de interpretar. Então, eu acho que a Constituição já foi muito desidratada. Né? Toffoli está sendo, talvez aqui, radical naquilo que ele talvez não queira reconhecer, mas ao mesmo tempo expõe, né, esse processo aí de comprometimento das estruturas de poder com algo que talvez seja um empecilho, né, trazido pela Constituição, no que se refere à governabilidade, algo nessa linha. Por isso a importância da defesa, né, dos valores constitucionalmente estabelecidos. O Estado Social no Brasil já não existe mais. Né? Desde aquela emenda 95 aí de dezembro de 2017, ou 17, né? 17. Estamos aí, congelados a investimentos na área social, saúde e educação por 20 anos. Né? Isso é absolutamente o contrário do que determinou a Constituição de 88. Né? Mas, enfim, é isso. Ela já não é mais a mesma Constituição, ela já está desidratada. A gente já está se aproximando do fim do programa, e aí tem uma questão que a gente tem trazido também nessas primeiras semanas do nosso retorno, né, de temporada. Eu sei que é uma análise difícil de ser feita, mas que diz respeito aos interesses externos. Né? Vocês acham que essa confusão atual que a gente tem entre STF, Ministério Público, Procuradoria, o próprio governo, a gente consegue olhar a partir de uma perspectiva de interesses externos de outros países na política da gente? Ou é só bagunça nossa mesmo? Veja, eu acho que é importante a gente pensar na dimensão constitucional, na dimensão institucional interna, dentro de um contexto geopolítico. Eu acho importante isso, né? E tem alguns indicativos disso na história recente do Brasil, nessas transformações que vêm acontecendo no Brasil, né? Que se alinham a um movimento global, né? de afirmação da extrema-direita, de negação de direitos, tudo isso, mas que vem de muito longe também. Se você pegar, por exemplo, a famosa reforma do Judiciário, emenda 45, lá de 2004, né? Ela introduziu uma série de elementos que foram sugeridos por um documento internacional, o famoso documento técnico 319 do FMI, do Banco Mundial. Né? Para quê? Para tornar mais eficiente, mais efetiva a prestação jurisdicional. E aí, né, várias daquelas sugestões naquele documento que eram um diagnóstico sobre o funcionamento do judiciário na América Latina e Caribe acabaram sendo reproduzidos na emenda 45, que é um texto normativo que é proveniente do chamado poder reformador. Portanto, aquele poder que é capaz de introduzir normas de hierarquia constitucional no nosso ordenamento. Talvez as coisas sejam um pouco nebulosas nesse nosso cenário atual, mas eu não descartaria essa possibilidade de um diálogo, né, constitucional no contexto geopolítico. Pois é, e assim, essa possibilidade sempre existe, e eu penso sempre que é uma possibilidade de interferência ou de influências nos atores, indivíduos que fazem parte das instituições. Né? Então não é uma influência direta naquela instituição, mas muitos que fazem parte do Ministério Público, por exemplo, estudaram nos Estados Unidos, têm amizades nos Estados Unidos e outros países, na Europa, etc. Então, há influências, há um círculo de amizades. Isso tudo, eu acredito que, de certo modo, pode sim influenciar a própria conduta institucional. Né? E me parece que esse é um cenário que sempre existiu, não é algo recente de hoje. Apenas está ficando talvez mais claro, né? Talvez pela própria questão das mídias sociais, desse mundo de informações. Mas é algo que sempre existiu. Não sei se os professores, talvez não com o mesmo grau, talvez não da mesma forma, mas é algo que nós nunca fomos um país isolado do resto do mundo nesse sentido. Não sei se o professor concorda comigo. O isolamento efetivamente não existe, não é? Nós estamos, de um jeito ou de outro, envolvidos nas questões geopolíticas, como foi colocado.
E isso influencia e às vezes é até decisivo mesmo para a conformação dessas instituições. E eu estou lendo agora o livro do Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, né, Como as Democracias Morrem, e é impressionante como nós vemos a derrocada, né, de muitos desses postulados democráticos como um fenômeno mundial. Então, assim, isso que nós passamos de crise institucional, de problemas em relação à Constituição hoje no Brasil, é objeto de preocupação de dois professores de Harvard, que estão vendo situações semelhantes, apesar do contexto ser diferente. Claro que nos Estados Unidos eles têm uma tradição democrática bem mais sólida, instituições bem mais fortes, você tem o federalismo lá como um federalismo muito forte, em que os estados têm um poder muito grande e conseguem se contrapor à União em relação a algumas políticas, etc. Mas é um objeto de grande preocupação, né? Quer dizer, os dois autores, esse livro eu recomendo de um modo geral, né, para que seja lido e pensado a respeito, porque os dois autores se preocupam muito hoje. Na verdade, eles não falam ainda da eleição do atual presidente da República aqui no Brasil, né? Eles falam de outros casos, e principalmente do caso do Donald Trump nos Estados Unidos, em que eles veem essa história de utilizar a democracia, e aí fazem paralelos interessantes na história, né? No passado e no presente também, né? Fenômenos como o chavismo na Venezuela, né? Ou seja, não é uma questão unidirecional em termos ideológicos, né? Não é uma questão, a extrema-direita, a extrema-esquerda, não é nesse sentido que eles trabalham, mas dá uma preocupação realmente grande, né, com isso. Ou seja, veja como a geopolítica, né, e questões como o Brexit, né, como a própria eleição do Trump, como a influência, como Pedro levantou, das mídias sociais em todo esse contexto, né? Lembrei também do documentário recente, A Privacidade Hackeada, né, da Netflix, né, que ele explica do papel da Cambridge Analytica e tudo mais. Enfim, tudo isso no mundo como nós vivemos, com toda essa tecnologia de informação, com mídias sociais, essa questão geopolítica, ela talvez até seja bem mais importante, bem mais relevante do que foi no passado, dada a velocidade com que isso ocorre. Agora, para onde isso vai nos levar, ainda é uma grande incógnita, né? Tá ótimo, gente. Muitíssimo obrigado pela participação. O programa de hoje chegou ao fim, né? E hoje o programa tem produção, roteiro e apresentação minha, Bruno Nogueira. Nas redes sociais hoje a gente teve José Lucas e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. E encerrando o programa hoje, eu queria convidar vocês a seguirem ouvindo aqui a Rádio Universitária, que vai fazer uma retransmissão da Rádio Paulo Freire, né? Que começa hoje a sua programação oficial. A solenidade deve estar encerrando agora e deve estar entrando no ar a primeira transmissão oficial, com a fala do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, né? Então é isso, e no mais uma ótima semana para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.